Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de planejamento financeiro, aonde eu vou estar te passando um passo a passo que eu particularmente uso no processo de planejamento que faço com os meus clientes e que tenho certeza que pode te ajudar no planejamento dos seus próprios investimentos, aposentadoria ou qualquer plano financeiro que você tenha. Então, se esse é um vídeo que te interessa, fica até o final que eu vou te explicar as melhores técnicas e métodos para se fazer um planejamento financeiro eficaz. Primeiramente me apresentando, meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor de investimentos, sou professor de análise de investimentos e também sou planejador financeiro. Então, eu tenho bastante conhecimento a respeito disso para poder compartilhar com vocês nesse vídeo. E aqui eu quero deixar já claro de início um erro que grande parte dos investidores cometem ao iniciar os seus investimentos. Grande parte dos investidores estão mais preocupados em maximizar a rentabilidade dos investimentos, mas a grande maioria não faz um planejamento financeiro correto. A grande maioria não sabe qual é o esforço necessário para se alcançar os objetivos. Então aqui eu vou fazer uma afirmação que pode soar estranha, mas é verdade. A maximização da rentabilidade da sua carteira não é a parte mais importante do planejamento financeiro. Eu digo e repito, a maximização da rentabilidade da sua carteira não é a parte mais importante do seu planejamento financeiro. E aqui eu vou explicar o porquê dessa visão, juntamente com as etapas mais importantes de um processo de planejamento financeiro. Então, explicando primeiramente as etapas, como você pode fazer esse planejamento financeiro de uma forma que funcione. A primeira etapa é a definição dos objetivos. Nessa etapa, nós vamos definir o que nós queremos alcançar e quando nós queremos alcançar. E isso pode ser qualquer objetivo, desde comprar um imóvel, fazer uma viagem ou, o mais importante, na minha opinião, para grande parte das pessoas, que é o planejamento de aposentadoria. Eu, particularmente, faço o processo de planejamento de aposentadoria. E é aqui que o planejamento financeiro faz mais sentido e ajuda as pessoas a alcançar esse objetivo que é tão importante para a maioria dos casos. Então, feito essa primeira etapa de planejamento dos objetivos, definição dos objetivos, do que queremos alcançar e quando queremos alcançar, a segunda etapa é a definição dos esforços. Isso mesmo, pessoal, o que tem que ser feito para alcançar o objetivo definido. Então, eu vou dar um exemplo de um objetivo de se alcançar a sua aposentadoria. Na definição do objetivo, nós vamos, nesse caso, definir qual é a renda que eu quero alcançar, a renda passiva que eu quero alcançar dos meus investimentos e quando eu quero alcançar essa renda passiva. Então, essa é a definição do objetivo. E na segunda etapa, na definição dos esforços, eu vou definir qual é o aporte necessário mensal para que eu possa alcançar o nível de patrimônio que me permite ter uma renda passiva que custeie o meu padrão de vida. E juntamente com a definição desse aporte mensal, eu vou definir também qual é a rentabilidade necessária a ser alcançada mensalmente ou anualmente para que eu possa alcançar o meu objetivo de aposentadoria. E aqui, pessoal, tem um erro muito comum de se cometer. Quando o investidor ele planeja a sua aposentadoria, nós estamos falando de um plano de longo prazo. É um plano para se alcançar em 5, 10, 15, 20 anos. E nós não podemos usar como métrica para alcançar esse plano a rentabilidade nominal dos investimentos.
ou seja, aquela rentabilidade total que o investimento financeiro te entrega ao final de cada ano. Vou dar um exemplo. Digamos que você esteja definindo qual é o aporte e a rentabilidade necessária para que você possa alcançar o seu plano. Você olha para o mercado financeiro e identifica que os títulos de renda fixa estão te pagando 12% ao ano. Então você usa essa rentabilidade como métrica para alcançar o objetivo estabelecido no futuro. Porém, como nós estamos falando de um objetivo de longo prazo, que é o caso da maior parte dos objetivos do mercado financeiro, para alcançar esse tipo de objetivo, nós temos que levar em consideração não a rentabilidade total dos investimentos, mas somente a rentabilidade acima da inflação. Isso mesmo, ao usar a rentabilidade acima da inflação na definição dos esforços que você precisa cumprir, você garante que o seu poder de compra ele vai estar sendo corrigido ao longo do tempo. Portanto, nessa etapa de definição dos esforços, se o mercado te entrega uma rentabilidade total de 12%, você precisa descontar a inflação dessa rentabilidade projetada e fazer o cálculo somente com a rentabilidade real, aquela rentabilidade acima da inflação. Dessa forma, você vai estar garantindo que aquele poder de compra que você imagina para hoje, ele vai se manter no futuro. E aqui, pessoal, é a parte talvez mais importante de um projeto, de um planejamento financeiro. Não faça, nunca faça uma projeção com rentabilidade nominal, com rentabilidade inteira. Sempre use o conceito de rentabilidade acima da inflação. Porque se você não fizer isso, você vai estar correndo o risco de não alcançar o nível de poder de compra que você quer quando atingir a data do seu objetivo. Pois bem, feito essas observações, passando pelo processo de definição da rentabilidade acima da inflação e do aporte necessário para que você possa cumprir os seus objetivos, a terceira etapa do planejamento financeiro é a definição dos investimentos que vão compor a sua carteira. Nessa etapa, nós vamos selecionar aqueles investimentos que estão mais aderentes ao seu perfil de risco, aqueles investimentos cuja variação, cuja volatilidade não te incomodam e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de atingir a rentabilidade acima da inflação que nós definimos na etapa anterior. Portanto, dando um exemplo, fazendo um projeto de aposentadoria, como nós começamos a falar nesse vídeo, digamos que eu tenha chegado à conclusão que eu preciso alcançar uma rentabilidade de pelo menos 5% acima da inflação. Eu vou selecionar os investimentos que têm o potencial de me entregar essa rentabilidade. Feito essa etapa da seleção dos investimentos, da montagem da carteira, a próxima etapa também é uma etapa extremamente importante e que poucas pessoas, pessoal, pouquíssimas pessoas dão a devida atenção para essa etapa, que é a etapa de gestão de riscos pessoais. Pessoal, de novo, aqui grande parte das pessoas não dão atenção, mas é uma etapa extremamente importante. Porque aqui nós estamos falando dos riscos que, se acontecerem, eles acabam com o seu planejamento financeiro. E quais são esses riscos que podem causar o maior impacto na sua vida financeira? Os riscos que podem, de fato, acabar com os seus planos financeiros. São os riscos de perder a sua capacidade de produzir renda, seja de forma temporária, parcial, seja de forma permanente. E quais são esses riscos, pessoal? Basicamente, são dois. Primeiramente, é o risco de você não conseguir produzir renda, ou seja, de você ter uma invalidez por motivos de doença, por uma doença grave que ela acaba com a sua capacidade de produzir renda,
ou seja por motivos de acidente, algum acidente que limita ou acaba com a sua capacidade de produzir renda. Qualquer um desses dois riscos que acontecerem, eles podem acabar com o seu planejamento financeiro. E como nós fazemos para, primeiramente, medir esse risco e, em uma segunda etapa, mitigar esse risco? De uma forma muito simples. Primeiramente, nós definimos qual é o patrimônio capaz de gerar uma renda que custeie o meu plano de vida ou que custeie os meus custos básicos mensais. E esse patrimônio necessário para produzir essa renda, eu faço uma cobertura, eu faço um seguro desse valor, sendo um seguro contra acidentes, contra invalidez por acidentes, e um seguro por invalidez por doença. Dando um exemplo prático. Digamos que o patrimônio necessário para eu gerar uma renda que custeie a minha vida, que custeie os meus custos mensais, seja um patrimônio de 2 milhões. Dessa forma, eu faço um seguro de 2 milhões para invalidez contra acidentes e eu também faço um seguro de 2 milhões para invalidez contra doenças. Dessa forma, eu consigo me proteger dos riscos que, de fato, se acontecerem, se materializarem, eu estou coberto e a minha vida financeira não fica completamente devastada. Eu vejo muitas pessoas que têm seguros de carro, seguros de celular e seguros de demais coisas que, caso aconteça um risco, caso o carro seja batido, perca total ou até roubado, se esse risco de fato acontecer, impacta a sua vida financeira, mas não acaba com a sua vida financeira. Por outro lado, se uma invalidez acontecer na sua vida, seja por acidente, seja por uma doença, isso acaba com a sua vida financeira. Portanto, se preocupar com outros seguros ou gastar dinheiro com outros seguros antes de fazer a cobertura da sua vida financeira, antes de fazer a cobertura dos riscos que realmente importam, é uma decisão financeira muito ruim. Portanto, reforço, essa etapa do planejamento financeiro é extremamente importante, pouco abordada pelos investidores, pouco abordada pelos profissionais de investimentos, mas que deve ser dada a devida atenção. A última etapa do planejamento financeiro é a atualização constante do seu plano. Eu indico que, pelo menos uma vez ao ano, você faça uma atualização do seu planejamento. Você atualiza as informações para ver se elas ainda estão aderentes, para que você possa manter o seu plano sempre atualizado e sempre conforme os seus objetivos reais. Bom, pessoal, aqui eu passei as principais etapas do planejamento financeiro. As etapas que eu, particularmente, sigo com todos os meus clientes. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma real noção da importância do planejamento financeiro. E eu quero reforçar aqui, se você quer de fato garantir ou aumentar as chances de que os seus planos financeiros sejam de fato concretizados no tempo, o planejamento financeiro é uma ferramenta ideal e necessária para que você possa alcançar. Se preocupe com ele e busque bons profissionais que possam te auxiliar nesse processo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo vídeo. Um abraço.